A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. É uma alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus junto com você. E eu te convido a meditarmos no personagem desse mês de janeiro, que é Isaac. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 12, que diz assim: Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Amém, a palavra de Deus. Nós sabemos que Isaac, nós já falamos aqui que Isaac foi gerado, de forma milagrosa, foi concebido de forma milagrosa, e foi gerado debaixo de uma promessa. E provavelmente na sua infância ele ouviu repetidas vezes de que ele tinha uma promessa, de que ele era escolhido, de que ele foi gerado de forma milagrosa. Mas a gente vê que o fato dele ter uma promessa, o fato dele já ter sido gerado com uma promessa, não significa que na sua vida ele não passou por lutas, não passou por tribulações, não passou por perseguições. Muito pelo contrário, nós vemos na vida dele diversos tipos de luta. Nós vemos que ele passou por muitas dificuldades, inclusive na área mais específica, da promessa, que era de fazer dele uma grande nação, porque Rebeca, sua esposa, era estéril, assim como sua mãe Sara. Então isso impossibilitaria a promessa de se cumprir, de acontecer. Mas a gente sabe que durante 20 anos ele orou e o Senhor abençoou e Rebeca concebeu, e tiveram os seus filhos. Mas como eu estava falando, o fato dele ter promessa não impediu que ele atravessasse lutas. Ele passou o problema, venceu a luta da esterilidade, que ele orou e foi atendido, e o Senhor abençoou e Rebeca concebeu. Ele passou por momentos de fome na terra onde ele estava, mas ele semeou e ele colheu 100 vezes naquele mesmo ano de forma milagrosa, porque o Senhor o abençoou. Então ele passou esterilidade, ele passou momentos de crise, porque fome era como se fosse momentos de crise naquela época. E ele passou também por perseguição. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está sofrendo uma perseguição direta por parte dos filisteus, que invejavam. A Bíblia deixa muito clara, de modo que os filisteus o invejavam e por isso entulharam os poços, e não entulharam um poço, a gente lê, se a gente continuar lendo aqui, entulharam esses poços, encheram esses poços de terra. E aí ele pediu seus servos para que cavassem outro poço, e aí eles entulharam novamente, que foi esse poço de Ezeque, a gente vê lá no versículo 19 e 20, e aí ele cavou novamente outro poço, e eles contenderam, com ele a respeito sobre aquele poço. E aí ele deixou para lá, ele largou de mão, ele não arrumou briga, e ele foi cavando poços, até que no versículo 22... partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam com ele. Por isso se chamou Reobote, e disse: agora o Senhor nos deu lugar e crescemos nessa terra. Então a gente vê que mesmo ele tendo promessa, ele passou por lutas e ele passou por dificuldades. E na nossa vida não é diferente. Mesmo nós nós vivendo, sabemos que temos as promessas de Deus, a gente passa por lutas, a gente passa por dificuldades. Nós sabemos que nós somos herdeiros, que nós vivemos debaixo da bênção, da obediência do Senhor, mas mesmo assim nós passamos por lutas e nós passamos por dificuldades. Então o que muda não é o fato de a gente ter promessa, não muda isso, não nos alivia de problemas, de lutas, de dificuldades, mas o que nós precisamos fazer é nos portar diferente. A gente vê que Isaac se portava diferente diante das lutas, diante das tribulações, porque ele sabia a promessa que ele carregava. Então, diante da esterilidade, ele orou. Diante da crise, diante do momento de fome, ele não deixou de semear, ele semeou e o Senhor abençoou e ele colheu 100 vezes mais.
E diante de perseguições, de provocações, a gente vê que ele não cede às provocações, a gente vê que ele continua, que ele não para, que ele persiste, né? Entulharam um poço, ele vai e cava outro. Contenderam por causa de um poço, ele vai e cava outro. Ele não perde tempo comprando brigas, ele não perde tempo se justificando, ele não fica arrumando desculpas, né? Ele não fica dizendo, eu não sou abençoado, eu não consigo prosperar porque eles entulham os meus poços, porque poço naquela época era algo muito valioso. Eles viviam em localidades de deserto. E água naquela época, até hoje, água é vida, né? Então água valia muito, um poço valia muito, era algo muito precioso. E ele ia, cavava e eles contendiam e eles entulhavam e parecia que ele não conseguia sair dali daquela situação, mas ele continua, mas ele persiste, mas ele não desiste. Então, quem tem uma promessa não fica arrumando culpados, não fica dizendo, eu não consegui prosperar por causa disso, porque fizeram aquilo outro comigo, porque me prejudicaram dessa forma, porque eu fui confiar em fulano e fulano agiu assim e fulano agiu errado, ou porque tem uma pessoa que vive puxando meu tapete, que vive tentando me prejudicar. Não, quem tem promessa continua, quem tem promessa não para, não cede a provocações, não para ficar arrumando brigas e justificativas, né? Mas continua, porque sabe quem é o dono da promessa, porque sabe aquele que prometeu. Quem tem promessa não para, porque sabe que aquele que prometeu é fiel, é poderoso e sabe que as suas bênçãos não dependem de outras pessoas. A bênção que o Senhor tem para você não depende de outras pessoas. Outras pessoas não têm o poder, a capacidade de roubar as bênçãos que o Senhor tem para nós. Então o que a gente precisa fazer é a nossa parte. É agir, é andar em obediência à palavra de Deus, é fazer, é cumprir os mandamentos do Senhor e é saber, e é crer, e é confiar que o Senhor é poderoso para cumprir todas as promessas que Ele fez. Mesmo que a gente passe por lutas, mesmo que a gente passe por problemas, mesmo que pessoas tentem nos prejudicar, né, como tentaram prejudicar Isaac, mas ele foi vitorioso. Ele foi vitorioso porque ele continuou, porque ele persistiu, porque ele sabia a promessa que ele carregava e porque ele sabia que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Então não pare, não ceda, continue, persevere, que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, independente do que as outras pessoas dizem. Às vezes a gente para também para ouvir as opiniões de outras pessoas, né? Às vezes as pessoas usam palavras para nos ferir, para nos derrubar, para nos tentar colocar para baixo, para tentar nos paralisar, mas quem tem promessa continua, persevera, não para, porque sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir, independente das situações. Que o Senhor continue te abençoando e falando no seu coração, em nome de Jesus.